Oi, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Helena Reis, pode me chamar de Lê, que eu gosto bastante. Gente, hoje eu vou fazer um vídeo mais ou menos parecido com o que eu fiz ontem, né, contando um relato, tá, de uma história aí, de uma conexão espiritual, e trazendo algumas análises, observações, tá, aqui muito espontaneamente junto com vocês. Ontem eu trouxe, né, um relato, tá até aqui já postado, se você não viu, se interessar, dá uma olhadinha lá, que era uma história de chamas gêmeas, e, assim, bem forte, até coloquei, não sei se eu cheguei a escrever ali, mas dependendo da pessoa pode dar gatilho, tá? E assim, eu fui lendo a história junto com vocês aqui, sabe? Pela primeira vez, então teve muitas reações assim que eu fiz, que eu acho que foi a mesma reação que muita gente deve ter tido em casa também, né, assistindo o vídeo. Mas enfim, depois eu conversei com ela e depois ela me contou muito mais coisa, ela gostou muito do vídeo. Falou, que legal que é ver nossa história sendo contada por outra pessoa e realmente, né, traz uma nova perspectiva. É muito diferente a gente vê de fora, né? É um outro olhar, né, enfim. Então, tem algumas pessoas que me mandaram os seus casos, suas histórias também, né, seus casos de amor, mas teve uma que já estava falando comigo já fazia um tempinho, que já tinha me contado mais ou menos, né, algumas questões que ela passava, e aí hoje ela me mandou mais informações, então eu falei, vou fazer o dela aqui. Já tem umas pessoas na fila aí querendo. E se você quiser também que eu conte sua história sem falar nome nem nada, enfim, nenhuma informação comprometedora, manda mensagem lá no Instagram, eu vou colocar aqui na descrição o meu Instagram, tá? Bom, então, essa pessoa, diferente da de ontem, né, eu já li a história dela, já sei a história dela, tá? Então não vai ser uma coisa espontânea nesse sentido, né? Igual foi a da pessoa que eu fiz o vídeo ontem. Porém, vai ser espontâneo as minhas percepções, tá? Então deixa eu achar aqui, calma aí. Eu vou colocar um nome fictício, tá? Eu vou chamá-la de Carla. Ô, Carla, eu te amei. Calma aí, deixa eu achar aqui a história da Carla. Nada a ver com o nome dela, mas vamos lá. Então, assim, diferente da pessoa que me mandou o relato ontem, né, que ela me mandou tudo de uma vez, assim, né, até porque eu nunca tinha conversado com essa pessoa, tal, então ela veio me contar a história dela. Essa que eu vou falar hoje, ela já tinha me contado em algumas outras vezes, alguns trechos, e também ela gravou alguns áudios, tá? Então não tem como eu ler igual eu fiz ontem, né? Mas eu coloquei as informações principais, né, que ela foi me falando, eu anotei, tá? E aí eu vou ler pra vocês, então, e aí eu vou fazendo os comentários, enfim. Vou colocar então o nome de Carla, tá? Nome fictício. Carla passou por um relacionamento abusivo no passado, do qual conseguiu se libertar com muita força e coragem. Esse vínculo deixou marcas, mas também lhe mostrou a importância de resgatar a própria autoestima e redescobrir o amor próprio. Depois dessa experiência, ela seguiu em frente, se reconstruiu e agora, recentemente, conheceu uma nova pessoa. Desde o início, a conexão entre elas foi muito diferente de tudo que Carla já tinha vivido. Ela descreve esse encontro como algo leve, cheio de carinho, acolhimento e uma sensação de familiaridade inexplicável, como se já se conhecessem de outras vidas. Então, assim, gente, eu falei aqui, né, do relacionamento abusivo, que quando ela falou comigo um tempo atrás, né, uns meses atrás, ela estava finalizando essa outra relação, que foi muito complicada. Ela me contou, né, como que foi e tal na época, e eu lembro que eu orientei bastante ela tal, e enfim, depois ela veio falar que ela já estava muito melhor, tinha superado, e aí ela me mandou uma mensagem ontem perguntando algo assim, como que pode a gente acabar de conhecer alguém e já sentir algo tão forte,
como se já conhecesse a pessoa de outros tempos, enfim, ela falou lá várias coisas e assim, eu falei pra ela que eu ia fazer um relato ontem, né, de uma pessoa aqui pro YouTube, e se ela queria, se ela tinha interesse de me contar mais a história, né, e eu trazia pra cá também. Aí ela falou que sim, claro que sim e tal. Então, assim, ela teve esse relacionamento abusivo, tá, tóxico e tal, bem complicado. E depois ela finalizou, eu vou falar mais detalhes, né, como que ela lidou e tal. E aí agora ela conheceu então essa pessoa, tá? Bom, gente, a Carla, ela se relaciona com mulheres, tá? Só pra já ficar claro aqui, né, que eu vou falar as duas, por exemplo, as duas ainda não se encontraram. Essa pessoa que ela tá conversando agora, né? Elas ainda não se encontraram pessoalmente, o que eu acho muito legal, porque eu sei como que é isso. Assim, poucas pessoas entendem também essa questão de, caramba, como assim, né? Não se encontraram pessoalmente e rolou esse match todo aí. Mas quando é algo mais profundo, mais de alma, quando tem uma conexão, não só de alma, mas assim, uma afinidade muito grande, mental também, assim, né, de gostarem das mesmas coisas, ter muita, sabe, uma conversa gostosa. Gente, acontece. Achar que já é a pessoa pra vida toda. Ó, as duas ainda não se encontraram pessoalmente, mas já compartilham a percepção de que existe algo especial entre elas. Então, as duas já comentaram. Carla sente como se fosse um reencontro de almas, algo raro e profundo. Ao mesmo tempo, junto com essa intensidade, surgem também alguns medos. E a gente vai falar muito sobre isso, né? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar. E é por isso que eu tô aqui fazendo essas histórias, né? Contando essas histórias, enfim. Ela percebe que, às vezes, pensamentos automáticos aparecem trazendo inseguranças. Que esses pensamentos automáticos, né? Vem do ego ali, né? Nosso sistema de crença. Então, uma coisa até muito legal que ela tenha consciência já hoje, né? Porque muitas vezes a gente não tem consciência, é muito mais difícil de lidar com aquilo, né? Um dos maiores fortes é a sensação de que é bom demais para ser verdade. Então, assim, alguém aqui já sentiu isso? Assim, nossa, isso daqui é bom demais para ser verdade, deve ser uma pegadinha. E aí, ó, então, é bom demais para ser verdade, como se essa leveza fosse passageira, como se não pudesse durar. Ela teme que se repita o padrão do passado, mesmo que na realidade a nova relação não represente sinais disso. É como se a mente tentasse sabotar aquilo que o coração sente como verdadeiro. Então, né, é isso, gente. Eu sempre falo que o nosso maior desafio enquanto ser humano é a nossa mente, assim, né, nosso ego e tal, né, porque é ali que a gente se sabota, onde às vezes a gente faz escolhas erradas, enfim. Esse é o ponto de gatilho que Carla reconhece em si mesma. A tendência de duvidar quando algo bom acontece. Aliás, aparece. Como se não fosse merecedora de viver uma relação saudável e feliz. Alguém se identifica com isso? Aqui a gente já vê uma crença de não merecimento, né? Como se fosse assim, eu não mereço isso, não é possível. É lógico que é inconsciente, né? A pessoa não vai falar, né? Eu acho que eu não mereço, não é pra mim. Não, é inconsciente, né? Alguma vozinha fala pra ela, não, mas tá bom demais pra ser verdade, não, mas né, você não tá acostumada com isso. E aí, né, eu coloquei aqui algumas possíveis raízes, né, uma análise que eu fiz, né. É claro que esses medos que ela tá sentindo não vêm dessa relação em si, né, mas de experiências passadas, né, da Carla. Então, tem origens, né, lá atrás, né, questões da infância, e a gente vai falar disso, porque daí eu perguntei pra ela, né, eu perguntei sobre o sistema familiar, né, porque pra gente poder entender de onde vem determinados padrões que ela estava repetindo e por que ela sente esse medo agora, né? Por que ela tem esse gatilho, né? Sente essa vontade de fugir, né? Acha que não vai dar certo. Então, assim, essas marcas, né, vêm lá de trás, né? Então, eu perguntei pra Carla, né, um pouco sobre o sistema familiar dela, a infância, né? Alguma informação que pudesse ser relevante, né, pra gente
poder entender mais, né, o caso dela, porque esse é o intuito, né? A gente poder entender por que eu tô sentindo esse medo, né? Eu não queria tá passando por isso, né? Ela disse que desde a infância o pai dela não aceitou. Ela ainda falou desse jeito: meu pai não me aceitou quando eu nasci. Aí ela falou com as seguintes palavras assim, exatamente desse jeito. Eu até anotei aqui, ó: meu pai não quis saber de mim. Então, assim, imagina, né? Você confirmar, falar isso assim, ela contando a história dela e falar: meu pai não me aceitou, meu pai não quis saber de mim. Ponto. Então, tipo assim, tá aqui nela ainda. Meu pai não quis saber de mim. Não é uma coisa só do passado. Não é uma coisa que, tipo assim, meu pai não quis saber de mim lá no passado. Tipo, não, meu pai não quis saber de mim. Isso tá aqui ainda, sabe? A emoção ainda vive. A emoção do meu pai não querer saber de mim tá aqui. Então, assim, né, quando ela falou isso, eu nem tinha escutado os outros áudios dela, e aí, na hora, já me veio em mente, né, eu falei: caramba, porque eu tenho uma facilidade de reconhecer crenças, assim, muito rápido, né, eu falo muito pras pessoas que eu atendo, que eu converso, eu falo: olha a crença aí. Aí a pessoa: nossa, nem tinha percebido. Nesse caso, não é uma coisa, né, não é bem uma crença, assim, que soltou do nada, né, deve ser uma coisa que ela deve ter repetido muitas vezes, inclusive, na vida dela, né, de falar: meu pai não quis saber de mim, meu pai não assumiu, não me assumiu, enfim. Então, assim, mas a partir daí a gente pode tirar várias outras crenças que ela não fala conscientemente, mas que tá ali no inconsciente, como se fosse assim: eu não sou tão importante. Tipo, meu pai não quis saber de mim. Eu não sou uma pessoa que merece o amor dos outros. Nem meu pai quis saber de mim, eu sinto que eu não mereci nem o amor do meu pai. E por aí vai, assim, né? Tem muitas outras coisas que vão vindo a partir dali, né? Eu fui abandonada pelo meu pai, eu fui rejeitada, meu pai não aceitou a minha vida. Isso é muito, muito, muito forte e profundo. Porque que acontece? Os nossos pais, a gente só vem ao mundo através dos nossos pais, né? Então, assim, independente de gostar ou não, de aceitar ou não, de concordar ou não, porque tem casos e casos, né? Muitas pessoas que não conversam com o pai ou com a mãe, ou tem uma mágoa muito grande e tal, mas assim, a gente tem que ter a consciência de que viemos ao mundo através deles, né? Então, assim, a gente nem ia estar aqui se não fosse os dois, né? Um encontro que seja que eles tiveram, né? Ninguém veio da cegonha. Vocês sabem, né? Vocês sabem que ninguém veio da cegonha, né? Então, assim, o que acontece? A gente aceitando ou não, somos metade papai e metade mamãe, entendeu? Porque a gente foi feito do papai e da mamãe. Então, o que acontece? Se você veio de uma pessoa, se o seu pai, que é como se fosse metade de você, não te aceita, se seu pai, que é como se fosse 50% de você, se ele não te aceita, se ele não quer saber de você, é como se você mesmo não se aceitasse. Depois a mãe dela se relacionou com outro homem e engravidou e teve a irmã dela. E da mesma forma, o pai da irmã dela, né, também não assumiu, também foi embora, né? Então, assim, a mãe já repetiu um padrão ali, né, de dois rapazes que ela se envolveu e que ela engravidou e que não assumiram a criança, né? E aí, depois disso, a mãe dela não se relacionou com mais ninguém. A mãe dela resolveu ficar sozinha, se fechou. Então, a gente já tem assim, ela já cresceu com esse modelo, né, de relacionamento. Então, assim, ok, a minha mãe, que é a pessoa que me colocou no mundo, né, que é a pessoa mais importante para mim, que cuida de mim, que me nutre, né, passou por essa e essa situação, né, e a lição que eu tô tendo aqui, né, com a minha mãe, o que eu tô aprendendo com ela, é que não vale a pena ficar com alguém, me envolver
assim, me entregar 100%, porque a minha mãe, ela se entregou para uma pessoa que é meu pai, e essa pessoa não quis ficar com a gente. Depois a minha mãe tentou mais uma vez, e novamente não teve os resultados que ela gostaria. Ela tentou mais uma vez e novamente a sensação foi de abandono, né? E aí a mãe dela resolveu se fechar. E aí, então, o que a cabeça da Carla ali, que tava, né, conhecendo, né, começando a vida, porque é isso, a gente tem que ter entender o olhar, né, da criança, que é diferente do nosso olhar. Então, assim, muitas pessoas falam, ai, mas não, hoje eu não tenho nada contra meu pai, ai, não tem problema nenhum com isso, não, eu lido bem, mas assim, não é sobre você, a não ser que você tenha feito terapias, etc, né, mas assim, não é uma coisa assim superficial, sabe, porque não é sobre você, você é um adulto consciente, é sobre uma criança que tem dentro de você e que tem ali várias questões não resolvidas, não curadas, traumas, feridas, enfim. E se você não para olhar e dar atenção para isso, falar, olha, eu tô vendo você, falando para a criança, você tá negligenciando essa criança, os sentimentos dela, você não tá validando os sentimentos dela. E quem precisa validar nossos sentimentos é apenas nós mesmos. Às vezes a gente fica esperando a validação dos outros, mas quem tem que validar é a gente. Se a gente não valida as nossas emoções, a gente vai sempre buscar validação no outro e vai se frustrar. E aí na adolescência, né, ela disse que ela era muito tímida, ela tinha dificuldade de se relacionar. Era muito insegura, tal. E aí ela falou que quando finalmente ela decidiu se abrir, ela se decepcionou logo na primeira experiência, o que reforçou ainda mais as suas inseguranças, né? Mas aí já é isso, né? Ela já foi para o mundo, digamos assim, né? Ela saiu da infância, da primeira infância, de 0 aos 7 anos, que é quando a gente está, né, com as crenças sendo formadas, né? É um período ali que o cérebro está em formação e as crenças estão, né, se formando, né? Como se fosse um computadorzinho ali que está colocando os programas, né? Enfim. Então, tudo que acontece na primeira infância, 0 aos 7 anos, é muito impactante. Porque é isso, porque a gente tá, tipo, descobrindo o mundo, né? Quem sou eu, quem são essas pessoas, o que é certo, o que é errado, o que eu tenho que fazer, né? E assim, então a gente tem uma visão limitada ali, né? Com as pessoas que mais estão próximas da gente, né? E a gente vai criar conceitos muito baseados no que essas pessoas estão falando, fazendo, ou como estão te tratando, ou não só, porque às vezes a pessoa pode até estar te tratando bem, mas você, como criança, deduziu errado. A percepção da criança é muito diferente da nossa enquanto adulto. Então, assim, do 0 aos 7 anos, ela já teve essa realidade, né, do pai não estar presente e tudo mais. Depois, ela tá mandando mensagem agora. Depois, dos 7 aos 14 anos, né, o período ali de pré-adolescência, o cérebro continua em formação, né, porém o impacto é menor do que na primeira infância. A adolescência dela, ela já apresentou um padrão, né, comportamental de insegurança, né, como ela falou, né, timidez, insegurança. Então, o que acontece? Uma pessoa que estava retraída, né, tipo, para se relacionar, né, não sei se eu quero, né, é perigoso, eu posso, né, sofrer igual minha mãe sofreu, provavelmente ela deve ter visto também, né, o sofrimento da mãe, mesmo se a criança não vê, se a mãe não, mesmo que a mãe não chore na frente da criança, tudo é energia, gente. Então, assim, se a mãe sofreu, se a mãe passou apuros, enfim, emocionais, financeiros, o que for, para poder criá-las, né? E depois, quando a mãe resolveu não ficar mais com ninguém, ela encontrou uma certa paz. Então, na mente da Carla, é melhor ficar sozinha, né? Assim, pra que eu vou arrumar alguém pra me machucar? Pra me abandonar igual meu pai abandonou minha mãe? Pra me abandonar igual meu pai me abandonou? Pra me abandonar como o pai da minha irmã abandonou minha irmã, minha mãe? Então, assim, só que aí que acontece?
a pessoa já tem aquele padrão, né? Relacionamentos são assim, relacionamentos são perigosos, relacionamentos podem dar muito errado, a dor de ser abandonado, rejeitado é muito grande, então eu tenho muito medo. Ela estava fugindo, né? Estava insegura para se relacionar, evitando, né? Criou a timidez, foi uma barreira, né, de proteção, insegurança, timidez, tudo isso vem de um ego ferido, né, da criança ferida. Então, assim, é uma forma de nos proteger, né, tipo, o ego, ele é nosso sistema de crenças e ele é um mecanismo de defesa, né, que todos nós seres humanos temos, sempre teremos, mas o problema é quando ele comanda a nossa vida. Essa timidez, né, foi uma barreira, foi uma proteção que o ego encontrou para que ela não se machucasse. Ela acabou atraindo justamente aquilo que ela estava temendo, né. A Carla também viveu um profundo conflito em relação à sua sexualidade também, tá? Ela tentou se envolver com homens, mesmo sentindo que aquilo não correspondia à sua verdade. Esse esforço em reprimir quem realmente era trouxe sofrimento e confusão, algo que só quem vive na pele consegue compreender. E aí, né, quando ela falou, meu pai não quis saber de mim, na hora, assim, e ela já tinha me contado algumas histórias, mas alguns trechos assim, mas isso que eu concluí naquele momento ela não tinha falado. Mas foi interessante que logo depois ela gravou um áudio e falou, antes de eu falar o que eu tinha pensado, e eu falei, eu ia falar exatamente isso. Porque assim, na hora que eu ouvi essa frase vinda dela com tanta convicção, meu pai não quis saber de mim. Então assim, e mesmo que seja um fato, tá? Tipo assim, mesmo se ele não quis saber dela, mas não é sobre isso. É sobre, tipo assim, ok, a pessoa que me colocou no mundo não quis saber de mim. Então, assim, eu acho que eu não sou importante, né? E assim, e aí que acontece? A pessoa coloca também na cabeça, minha vida não é importante. Porque a minha vida não foi aceita pelo meu pai. Meu pai preferia que eu não tivesse nascido, ele não me aceitou, ele não quis. Então, aí que acontece? Na hora já me veio, né, uma questão de, tipo, uma forte tendência a ter uma depressão, porque normalmente quem passa por esse tipo de situação, né, de sentir que a vida da pessoa não é valiosa, não é só, tipo assim, ele não apareceu no meu aniversário, ele não me deu um presente, eu não sou importante. Não, gente, aí a gente tá falando de uma coisa muito mais profunda. A sensação a minha vida não importa. Se a minha vida não importa, qual a motivação que eu tenho? Entende? E aí a tendência a ter uma depressão é muito grande. E de querer tirar a própria vida também. E aí eu pensei nisso, né? E eu ainda pensei, nossa, ela não falou nada sobre isso, então acho que não deve ter sido o caso dela, né? Mas aí depois, ouvindo os outros áudios, ela falou que, aí eu até escrevi aqui, ó, com 15 anos mergulhou em uma depressão intensa. E em meio a esse quadro chegou a tentar não posso falar o nome, acho que aqui, né? Mas então também tem um gatilho nesse, igual no outro vídeo. Eu vou ter que... gente, eu não sei, assim, eu tô começando a fazer os vídeos agora. E todos vão ter alguma questão, né, de um trauma. A dor da rejeição paterna e a sensação de que sua vida não importava ganharam forma nesse período. Como se o abandono tivesse plantado em seu coração a dúvida sobre seu próprio valor e até sobre a razão de estar viva. Olha que forte, né? E aí, gente, a partir daí ela encontrou uma comunidade católica. E ela se envolveu bastante, que ela se dedicou, que ela começou a morar, né? Passou a morar lá por um tempo. Então ela trouxe essas informações. Aí o que eu já percebi, né? Bom, ela se sentiu ali acolhida, né? Ela sentiu que ela pertencia, né? A um grupo que estava compreendendo ela, acolhendo ela, né? Que é aquela nossa necessidade de pertencimento que eu até falei no outro vídeo. Ela falou que deu um giro na vida dela, nessa questão da comunidade católica, e ela falou que lá eles faziam, né? Ela teve formação psicológica, terapias, inclusive sobre a rejeição, né, do pai. Ela falou que ela amadureceu muito emocionalmente. Então, tipo assim, ela falou que foi uma experiência muito boa. Ela ainda falou assim, eu não me arrependo. Foi uma experiência muito boa. Mas, ela disse, né? Eu não podia mostrar quem eu era.
eu tinha que manter um personagem, uma máscara, não, um personagem de uma pessoa puritana. Colocar uma máscara de santidade, entende? Então, assim, ó, é como se fosse assim, beleza, a vida tá te apresentando uma situação aqui e você se sente acolhida. E aí você se sente pertencente àquele grupo, as pessoas te acolhem, as pessoas te tratam bem, te dão amor, te dão carinho, mas teve um preço, né? Isso teve um preço para ela, que foi, né, ela ter que se enquadrar nesse papel. Ou seja, para ser acolhida, né, a Carla teve que esconder sua verdade, principalmente sua sexualidade. Ela sentia amor, carinho e pertencimento, mas à custa de silenciar quem realmente era. Então aqui também cheguei a essas conclusões, né, que ela fez tipo é como se fosse assim, acho que essa troca vai valer a pena, porque eu tô precisando mais, né, disso. Então ela teve que silenciar quem ela realmente era, né? E essa fase que ela descreve como boa e importante também foi uma fuga. O acolhimento era real, mas era condicionado. Então, assim, eu não sei se essa parte, né, ela teve uma clareza de que ela teve que se encaixar dentro das normas ali, das regras, para poder se sentir aceita, acolhida e tal. Então, já cria uma outra crença de assim, eu preciso seguir as normas de outra pessoa, de outra comunidade, para poder ser aceita, para poder ser amada. Eu não posso ser eu mesma. Isso também é bem pesado, né? Porque esse padrão ecoa no presente, né? Quando ela encontra algo bom, surge o medo que vem depois. Porque ela falou, ela sabia que ela não estava sendo ela ali, né? E que em algum momento aquilo ia vir à tona, enfim. Então, tá vendo? Já surgiu um medo do tá bom, mas isso tá bom, mas isso tem um preço e como que vai ser depois? Ela temia, né, que ela não pudesse mais sustentar esse personagem. É assim agora, né? Quando ela sente uma conexão leve e profunda, que é o que tá acontecendo agora, ela teme que seja bom demais para ser verdade. Em nenhum momento ela falou para mim que ela tinha a ferida do abandono. Né? Ela falou várias vezes a palavra rejeição. Ela falou, eu tenho a ferida da rejeição, eu já me senti rejeitada, fui rejeitada pelo meu pai, fui rejeitada várias vezes e não sei o que, rejeição. E aí, talvez vocês já tenham ouvido falar das 5 feridas emocionais, eu não vou entrar muito nisso agora, tá? Porque daí eu posso fazer depois um vídeo só sobre as 5 feridas emocionais. Identifiquei muito forte uma ferida do abandono. Também no outro caso que eu, né, fiz o vídeo ontem, também foi a que eu mais identifiquei. E muitas vezes a gente vai ter mais do que uma das feridas, tá? Também que é muito comum. Às vezes a gente pode ter um pouquinho de todas as 5. Só que acontece que sempre tem uma ou duas que são muito relevantes. Eu senti que a que tá mais latente nela é a ferida do abandono, pra mim claramente, assim. Até por conta de uma questão que ela falou, né, de dependência nos relacionamentos, tal, né, que eu ainda não entrei nesse detalhe aqui, mas ela também falou que ela acabava ficando muito dependente, e a ferida do abandono cria a máscara, né, gera a máscara do dependente. Provavelmente ela tem, né, essas duas feridas como primordiais. Então, mais tarde, quando a Carla, né, começou a se abrir para viver sua sexualidade, né, de forma autêntica, ela se entregava intensamente, criando uma relação de dependência com a parceira. Esse padrão gerava frustrações constantes. O abandono vivido na infância se transformou em uma ferida que moldou os seus relacionamentos. A máscara criada para lidar com essa ferida foi a de dependência. Ao se ligar a alguém, Carla dava tudo de si, mas internamente carregava o medo de ser deixada novamente. Ou seja, vou fazer o meu melhor aqui, vou me doar, né? Igual ela fez lá na igreja. Nem que eu tenha que sacrificar uma parte minha, nem que eu tenha que, me esconder minha verdade, mas para eu poder ficar aqui. Entende? Porque não quero ser abandonada por essa pessoa, não quero que me deixem, não quero ser rejeitada de jeito nenhum, então vou fazer o que for possível, preciso. Então, essa ferida explica o receio atual. Apesar de estar vivendo uma conexão que parece saudável, recíproca e até espiritual, a mente dela ativa gatilhos emocionais.
Será que isso vai durar? Será que eu não vou ser abandonada outra vez? Todos nós trazemos feridas emocionais da infância e que são justamente essas feridas que moldam a forma como nos relacionamos com os outros e com a vida. E aí, a ferida da rejeição, ela nasce geralmente quando a criança não se sente desejada ou aceita. Então, realmente tem um grande indício que ela tem a ferida da rejeição, né? Então, pode ser algo explícito, como, por exemplo, o pai que rejeitou, né? Que rejeita a filha. Ou algo mais sutil. Tem muitas formas de rejeição. Gente, a ferida que eu tenho mais latente é a ferida da rejeição. E assim, eu não tive nenhum caso de uma rejeição, assim, sabe? Nossa, fui rejeitada por aquelas pessoas. Mas assim, por conta de algumas coisas que a minha criança entendeu como uma rejeição. E aí eu criei a máscara do fugitivo em relacionamentos. Eu fugi muito, muito. E a Carla fugiu muito de relacionamentos. Tanto na adolescência ali, que ela falou que, né, era tímida e tal. Tinha uma parte dela querendo fugir, né, de se relacionar. E depois também ela repetiu esse padrão mais pra frente. Então, né, a máscara do fugitivo faz com que a pessoa fuja das situações, se afaste das pessoas, se esconda atrás de uma timidez ou um medo de se expor. É aquela sensação de, se eu me mostrar de verdade, vão me rejeitar de novo. Então, a pessoa prefere evitar ou se proteger. No caso, então, da Carla, ela mesma usa essa palavra rejeição, né, quando fala do pai. Essa ferida está presente e explica a fase da vida que ela se fechava, se escondia e não se permitia viver relações. Agora, vamos falar da ferida do abandono, né, que foi a que eu identifiquei aqui na energia dela, tá? A ferida do abandono nasce quando a criança sente que não pode contar com a presença e o suporte dos pais. A rejeição é como se fosse assim, eu não posso ser quem eu sou rejeitada por ser quem eu sou. O abandono eu não posso contar com a presença e suporte de uma pessoa importante para mim. Eu não só fui rejeitada pelo meu pai, porque poderia ter rejeitado e, né, tem várias formas de rejeitar e como eu disse, às vezes é só a forma que a criança entende, sabe? Nossa, eu fui rejeitado, não veio no meu aniversário, não fez tal coisa pra mim, não me ama. Mas às vezes é só uma percepção infantil, né? Agora, o abandono, ele é quando você sente que não pode contar com alguém que é importante pra você. Tipo, não posso contar com meu pai, não existe. Não tem essa possibilidade. A sensação né, se nem na infância eu tive esse apoio, eu não posso contar com as pessoas, né? As pessoas, eu tenho que sempre ter um pé atrás, porque será que elas vão cuidar de mim? Se eu não fui importante nem pro meu pai, será que eu vou ser importante para alguém? E ela falou depois isso, tá? Assim, não essa frase, mas ela falou sobre ela não se sentir importante. Daqui a pouco eu falo. Como eu disse, quem carrega essa ferida tende a criar a máscara da dependência. Se apega muito às pessoas, cria relações de dependência afetiva, tem medo constante de ser deixado para trás. É como se cada relação reacendesse a dor antiga do abandono. E aqui, né, então, embora a Carla fale muito da ferida da rejeição, é possível perceber também essa ferida do abandono. Então, assim, como que é quando essas duas feridas se encontram, né? A pessoa né, a pessoa ter a ferida da rejeição e do abandono? Elas podem coexistir ou até se alternar, né? Então, assim, de um lado, né, Carla traz o movimento da fuga. Timidez, insegurança, retraimento, o medo de mostrar quem é de verdade, né? E de outro lado, Carla traz o movimento da dependência, quando se abre, quando se entrega, quando, né, se doa na relação, cria vínculos fortes, mas junto o medo de perder o outro. É uma combinação, né, que faz com que os relacionamentos se tornem um campo de tensão para ela. Então, assim, aí ela falou que depois dessa grande decepção lá atrás, né, de um relacionamento que ela teve, foram algumas, né, mas ela falou que teve um ali que foi muito complicado e tal, e aí ela disse que ela se fechou completamente, que ela foi, assim, para um outro extremo, né, porque ela tava ali se doando muito pra pessoa, e aí ela se retraiu novamente, e ela disse que ela ficou uma pessoa muito fria, que ela não queria se relacionar com ninguém, ela preferia ficar sozinha, tava até gostando, né, de ficar sozinha, porque, claro, é aquilo, né, repete o que a mãe passou, né, de, assim, melhor sozinha do que mal acompanhada, né, porque na cabeça dela não tem a opção de
de ter uma boa companhia. Na cabeça dela, né, o que formou de crença é o seguinte: eu tenho duas opções. Ou ter um relacionamento mal sucedido, que eu vou sofrer, ou ficar sozinha. Então, entre essas duas coisas, eu prefiro ficar sozinha, que eu não quero sofrer. Então, assim, ela nem considera a possibilidade de ter um relacionamento saudável, recíproco. Por quê? Porque ela não viu isso na infância, ela não teve esse modelo, ela não acredita, o inconsciente dela não acredita que isso seja possível. Então, assim, quando ela trai uma relação, até então, né? Quando ela traía uma relação, ela traía uma relação que confirmava isso que ela falava, que realmente era um relacionamento que só trazia conflitos. Então aí ela foi, né, ela preferiu ficar fechada, né, ela criou um muro, uma barreira, porque daí ela até falou que aí ela foi fazer psicólogo, né, terapias, fez muita coisa para poder entender, né, por que ela ficou também tão fria, sabe? Mas a verdade é que ela criou uma barreira, né, ela criou um muro de proteção, né, assim, deixa eu colocar um muro aqui na minha frente, imagina se realmente colocar um muro assim, ó, colocar tijolinhos ali e falar, pronto, ninguém vai se aproximar. Não quero saber de ninguém porque eu estou me protegendo. Chega, não quero mais sofrer, não quero mais passar por essas situações, né? Enfim, e aí, deixa eu ver o que mais que ela trouxe aqui. Ela criou meio que uma bolha, né? Uma bolha para ela se sentir protegida, ninguém machucar ela. Agora entra um ponto muito importante, né? Porque os relacionamentos, por mais desafiadores que sejam, né? Eu sempre falo, é uma baita de uma escola, né? Porque os relacionamentos, né, nos mostram nossas feridas, nos testam, nos fazem crescer, trazem muito amadurecimento. É muito mais cômodo pra gente ficar sem se relacionar. Né, eu falei que eu tenho a ferida da rejeição, né? Já melhorei muito, já cuidei bastante disso. Mas eu tinha esse padrão de fugir. Na primeira vez que eu me senti insegura ali, eu dava um jeito de ir embora. Mas era uma coisa muito inconsciente, porque eu não queria ir embora, de verdade. Eu não queria, muitas vezes, finalizar aquela relação, mas era uma forma de me defender. Tipo assim, né? Eu tô me sentindo insegura, isso daqui vai dar merda, então eu já vou embora. Tchau, fui. Mas é uma crença, né? Uma coisa da cabeça ali, porque não necessariamente ia dar problema, nem deixava acontecer para saber como que ia ser, né? É muito fácil, né, a gente se fechar e não querer se relacionar para não se machucar, mas a gente também não aprende, não evolui, não amadurece. Então, assim, né, depois dessa fase que ela se fechou pra caramba, ela tava muito resistente, ela conheceu uma pessoa e resistiu, assim, sabe? Não quero me envolver e tal, mas ela foi, né, se apaixonando e tal, né? E aí ela foi se entregando. E quando ela se entrega de uma forma muito intensa. Ela falou que se entregava de uma forma muito intensa. Tá vendo como é assim, né? De um extremo pro outro? São dois extremos, né? Então, assim, e aí, novamente veio a decepção. Ela foi com muita intensidade e acabou quebrando a cara. Então, né, aqui que a gente começa a enxergar com mais clareza nessas feridas emocionais, né, como que elas aparecem aí, né, na vida da Carla. Porque essa parte dela fugir das relações, né, de evitar se abrir, é típica da ferida da rejeição. Mas na hora em que ela se entrega e cria dependência da outra pessoa, aí é a ferida do abandono. Ou seja, ela carrega as duas e isso cria esse movimento, né, de vai e volta, né, hora ela se afasta com medo, hora ela se agarra com intensidade. Então, assim, ela tá, por exemplo, nesse exato momento, com medo. Tá conhecendo uma pessoa super legal, tá com medo. E muitas vezes ela pode ter medo justamente dessa intensidade dela. Tipo, nossa, eu preciso com calma, porque quando eu me jogar, eu sei que eu não vou aguentar, eu vou com tudo, e aí, vixe, pode vir um tombo feio. Então eu preciso me segurar. Aí então, o último relacionamento que ela teve foi muito complicado, conturbado, provavelmente foi uma relação kármica. E assim, aí ela ficou mais resistente,
né? Então ela tá nesse momento agora, né? E aí foi quando ela conheceu essa pessoa, que, né, a gente vai entrar em mais detalhes, possivelmente é uma alma gêmea. Aí eu vou ler aqui algumas informações que eu coloquei, né? Algumas observações que eu tive do caso dela. Que é o seguinte, né? Porque quando está bom, eu acredito que vai acabar, né? Então, assim, quem se identificar com isso, aqui vem uma resposta. O cérebro é um previsor. Se a experiência mais frequente é dor, o cérebro se prepara para evitar nova dor. Isso vira interpretação automática. Quando algo é bom, surge uma voz interna dizendo: é bom demais, não é real, não se acostuma. Esse é um mecanismo de proteção, mal adaptado, né? Que tenta evitar que você volte a sentir a dor conhecida. Em termos práticos, o desconhecido, que é um amor seguro, no caso que ela está conhecendo agora, tá tudo tranquilo. É uma coisa, só que para ela é como se fosse desconhecido. Ela falou que, assim, a forma que a pessoa abordou, como tá acontecendo, é muito diferente para ela. O amor desconhecido assusta mais do que o conhecido. Olha que doido, né? Mesmo que o conhecido é doloroso, porque o desconhecido é imprevisível e o conhecido é previsível. Olha que maluco isso, né? Porque, assim, a gente busca por situações que são familiares pra gente. Então, assim, né? Eu já conheço essa história. Isso daqui é familiar pra mim. Então, eu vou por esse caminho. Esse outro caminho é novo, eu não conheço. Então, assim, não vou me arriscar, né? Porque aquele ali eu já sei que o que pode acontecer é tal coisa. Mas e esse daqui, se for muito pior? Né? Esse daqui é diferente pra mim. E aí, a gente tem muito medo, assim, isso é algo muito comum pra todo mundo, ter medo do desconhecido. Paralisa muita gente o medo do desconhecido, não saber o que vem pela frente, mas tudo é imprevisível, né? A vida é imprevisível. Outra questão que eu trouxe aqui é o seguinte: por que ela sempre se apaixonou por quem não dava atenção para ela, né? Porque ela falou que ela até se surpreendeu, né? Que ela tá gostando dessa pessoa que apareceu agora, tal, porque normalmente ela se apaixonava por pessoas que não davam atenção para ela, por pessoas que não queriam estar com ela, e as pessoas que queriam estar com ela não se interessava. Então, assim, você se identifica, alguém se identifica com isso? Muita gente é assim, né? Dá mais valor, quer ficar com aquela pessoa que é mais difícil, que não dá atenção. O que é diferente, né, gente, de uma pessoa que se valoriza, né, uma pessoa que não se entrega com facilidade, né, que sabe colocar seus limites. Não é sobre isso, esse tipo de pessoa. Isso daí realmente é uma pessoa valiosa e às vezes, né, não é tão fácil conquistar uma pessoa assim. Eu falo de pessoas assim que realmente tipo, te tratam mal, sabe? Não tem interesse em você, te machucam e você quer aquela pessoa. E aí vem alguém que te dá amor, carinho, etc. e te trata bem e aí você não quer. Mas por quê também? Porque tem uma necessidade de validação. Eu coloquei aqui, ó. Porque a pessoa atrai quem não dá atenção. Validação via familiaridade. Isso é uma validação que vem pela familiaridade. Ou seja, ó, quando o vínculo primário foi de rejeição, inconscientemente o sistema de crenças, né? Busca reencenar esse relacionamento tentando obter uma nova resposta. Olha que doido. Então, assim, na minha infância, essa pessoa tão importante pra mim me rejeitou. E aí, o que acontece? A gente vai pra vida adulta tentando, buscando uma nova resposta, né? Uma tentativa de curar aquilo pela repetição. Então, assim, eu vou para o mundo com o olhar da criança. Lá na infância, eu busquei aquela figura que não me deu atenção, porque sim, a criança sente, não tem como falar que não. Ela aprende a lidar com aquilo, enfim, conforme ela vai ficando maiorzinha ali, aí cada criança vai ser de um jeito, dependendo também das outras pessoas envolvidas, outros adultos, da mãe e tal. Mas, assim, é óbvio que a criança sente. Isso é uma coisa até energética, sabe? Espiritual. Então, assim, aí o que acontece? Essa criança vira um adulto
que vai, de alguma forma, buscar alguma situação que é como se fosse assim, cara, eu não me conformo que eu fui rejeitada por aquela pessoa. Não me conformo que eu fui abandonado. Nossa, isso daí foi uma grande dor pra mim. Eu vou tentar encontrar alguém que faça algo parecido, que tenha algumas características igual daquela pessoa que me abandonou, que me rejeitou, para que eu possa tentar agora conquistá-la. Tipo assim, ou seja, é como se a pessoa quisesse, na verdade, conquistar o pai, né? Não é conquistar amorosamente, mas é como se fosse assim, meu pai não me validou, meu pai não me aceitou, meu pai não quis saber de mim. Mas eu vou provar que eu sou boa, sim. Então, eu vou ressignificar isso. Tipo, a mente, né, vai criando ali uma narrativa de, tipo assim, vamos buscar algo que é familiar, vamos buscar algo que é familiar, e vamos fazer diferente dessa vez. Uma busca inconsciente e ilusória de validação. Né? Então, assim, é uma tentativa de curar pela repetição. Por isso que a gente repete padrão. Porque, além de ser familiar pra gente, né, a gente tá tentando curar a partir disso, mas é ilusório. Então, assim, isso explica porque muitas pessoas se atraem por quem as ignora. É uma tentativa inconsciente de obter a validação que faltou e, paradoxalmente, é o cenário que a mente conhece melhor. Isso foi muito difícil pra mim, mas eu não morri. Então, eu conheço isso, então eu prefiro ir por esse caminho aqui que é familiar. Porque se eu for ali pelo outro caminho, pode ser pior. Então, assim, ela pode até saber racionalmente, né? Por exemplo, eu já passei por tudo isso, eu sei pôr limites, porque ela falou isso, né? Eu sei colocar limites, eu já passei por muita coisa, já fiz várias terapias, mas esse medo ainda vem. Por que que vem? Por que que eu sinto isso? Porque o consciente, né? Ela, conscientemente, né, racionalmente, tá tudo bem, né? Mas o corpo e o inconsciente têm memórias emocionais mais antigas. Então, tem duas camadas, né? Que é a camada racional, a consciência. Eu sei como funciona, eu sei colocar limites. Ela fala isso. Agora, o inconsciente, surge o medo, a aceleração, a sensação, isso é bom demais, que prepara a repetição. Então, quando alguém gosta dela, né, é algo desconhecido. E aí, por que isso assusta? Porque para ela, a novidade, que é receber afeto íntegro, ativa o medo porque não é familiar. A segurança real é feita de consistência, não de momentos isolados. Então, a lição terapêutica é treinar o organismo a tolerar o novo através de pequenas experiências seguras e repetidas. Ou seja, quando a gente vai quebrar um padrão, a gente encontra muita resistência. Então, assim, eu vou enfrentar isso, eu vou fazer diferente do que eu sempre fiz. Eu vou agora, essa relação vai ser muito melhor, e agora eu vou me desafiar, eu vou fazer uma coisa que eu sempre quis, eu vou, sei lá, qualquer desafio que você se propõe aí, que é realmente algo muito desafiador para você, você vai encontrar resistência. Por quê? Você tá indo contra o seu condicionamento, aquilo que sua mente está condicionada. Então é como se fosse assim, você tá indo, e o inconsciente volta. Mas aí tem uma parte que você fala, mas eu quero ir. E aí não é só a mente consciente, às vezes é a alma mesmo que chama. Eu quero ir, eu tô sentindo uma vontade, sabe, um chamado mesmo para viver isso. E aí o ego, não, volta, isso é perigoso, você não conhece isso. E aí sempre nomeie, tá, o que aparece. Por exemplo, isso que eu tô sentindo agora é o medo do abandono. É uma reação automática, não é real, sabe? E aí você já desarma. É uma reação automática do meu corpo. Isso vai fazendo você trazer mais consciência, né? E aí você pode se perguntar, que evidências reais eu tenho agora de que vai acabar? Então assim, tá com medo de que isso acabe. Então você pode se perguntar, que evidências reais eu tenho agora de que isso vai acabar? Por que eu acho que vai acabar? O que tá me mostrando que isso vai acabar?
Então, assim, você vai criando consciência de, tipo, não tá nessa situação, tem nada a ver com essa situação, é algo em mim. Então, assim, aí uma coisa também que é muito importante, quando você sente, né, que vai reagir, que tá vindo, né, um gatilho, alguma coisa assim, não tome nenhuma decisão. Por exemplo, não foge da situação. E eu hoje falo isso, né, como uma pessoa que já fez muito. Assim, eu já fiz muito isso, mas hoje eu tenho consciência, eu faço diferente. Então, assim, né, você, quando sentir, né, um gatilho, vai, assim, pausa um pouco, não reage, não, eu sei que é difícil, mas, assim, tenta respirar e tenta sair daquilo, sabe, se estiver conversando com a pessoa, se estiver no WhatsApp, espera um minutinho que eu tenho que resolver uma coisa, sei lá, vai ficar quietinho. Deixa as emoções se acalmarem, porque senão a gente vai reagir no automático. E é quando a gente acaba metendo os pés pelas mãos e fazendo besteira. Porque quem vai estar ali no comando é nosso ego, né, ferido. Não nossa parte mais elevada, mais sábia. Então, gente, quando algo bom aparece, o medo pode ser apenas a nossa mente, né, tentando evitar uma dor que já é conhecida. Atrair quem nos ignora, muitas vezes é uma tentativa inconsciente de receber aquela validação que faltou na infância. Então, assim, essa pessoa que ela conheceu, né, que está conhecendo agora, que está mexendo com ela e que ela está sentindo que é algo diferente de tudo que ela já viveu, mesmo que seja muito começo, mesmo que elas não tenham se conhecido pessoalmente, mas é sobre o sentir, né? Só a pessoa sabe mesmo, né? O que sente, enfim. E ela falou exatamente desse jeito comigo, né? Pra mim, ela falou uma frase exatamente assim. Então eu anotei aqui, ó. Eu nunca achei que fosse importante a ponto de ser bem tratada. Olha essa crença, né? Eu nunca achei que eu fosse importante a ponto de ser bem tratada. Então, aí, isso faz com que, né, a mente dela ative, né, o mecanismo de defesa, né? Isso não pode ser real, deve ser uma pegadinha, né? Isso daí não deve ser real, não. E aí, ela falou pra mim também assim, né? Sou sempre eu que cuido, nunca sou cuidada. E que agora ela tá se permitindo ser cuidada, né? Porque ela falou que ela sentia que ela só tinha valor quando ela que doava, né? Se doava, né? Que assim que ela se torna necessária, né? Se tornava necessária, né? Que ela sentia que ela não podia receber. Tinha que fazer muito esforço para receber. E agora ela tá se permitindo receber, mas, né, tem uma parte ali, né, que é a resistência, né? Que a gente encontra que de fato... Eu arrumando a luz aqui. Muda bastante, né? Então agora, né, quando ela tá diante de uma pessoa que demonstra, que toma atitude, que cuida, assim, né, de alguma forma, se mostra cuidadosa, amorosa, compreensiva, o ego dela já reage, né? Será que isso é sério mesmo? Então agora, né, vamos falar também sobre a questão, né, da paixão. Ela falou que antes, né, ela tinha sintomas de paixão, que era aquela paixão avassaladora, né, com as outras pessoas que acabava em desastre. Enfim, com as relações tóxicas, ela tinha uma sensação de uma paixão avassaladora, mas vinha instabilidade, intensidade, né, e parecia verdadeiro, mas na verdade era familiaridade com trauma, né? E agora ela encontra leveza, constância, reciprocidade, então parece estranho, mas isso é o amor de verdade. Então o ego, né, associa toda essa intensidade, nessa paixão avassaladora com amor, porque foi assim que ela aprendeu, né, na dor, que amor é isso, né? E então quando algo é muito tranquilo, muito leve, né, parece fraco, né, ou até meio suspeito. Ela não tem apenas, né, o medo de perder, ela tem dúvida se ela merece ser escolhida e ser cuidada. Então, mesmo consciente, ela sente a insegurança inconsciente. Tá, então, e por que agora ela atraiu, né, uma pessoa diferente, né, do padrão dela? Se ela tinha, se até então, ela tinha um determinado padrão, né,
É porque é isso que ela tá estranhando muito também. Tipo, nossa, mas eu nunca me interessei por uma pessoa assim, né? Que gosta de mim, que me trata desse jeito, enfim. Por que agora, né, isso se apresentou para ela, né? O que nela, o que nela atraiu essa situação, né? Porque sempre tem alguma coisa na gente que conecta com aquilo. Então, toda situação que a gente atrai da nossa vida tem alguma coisa que conecta. Um dos motivos é o processo de cura mesmo, né? O processo terapêutico que ela tem feito, né? Que ela vem fazendo nos últimos anos, vem buscando melhorar, vem buscando entender, ressignificar. Então, assim, gente, uma hora, né, a chavinha vai virando. Então, assim, a gente vai desbloqueando, né? Vai eliminando algumas camadas, algumas barreiras e aquilo vai perdendo a força, né? E aí vem realmente uma coisa mais da alma mesmo, né? Algo mais consciente, mais bonito do que aquilo que a nossa cabeça quer ficar colocando como verdade, esse é o caminho, tal. Isso vai perdendo a força, mas ainda existe. Outra coisa também, né, que provavelmente era um karma, né, que ela estava passando. E quando a gente está dentro de um ciclo kármico, né, muito difícil. Parece que as coisas, parece que a gente fica andando em círculos, assim, né. Tudo conspira contra, sabe? Parece que tudo conspira contra a gente sair daquela situação. E então, assim, a gente precisa fazer um grande esforço para começar a ver os resultados. Já quando a gente paga, aprende a lição, enfim, e a gente se liberta ali, né? Pagou já o karma e tal, as coisas começam a fluir. Então a lição é compreendida, a energia é equilibrada e o karma se dissolve. E aí, então, é como se as coisas conspirassem mais a favor, sabe? Começam a vir circunstâncias mais favoráveis, novas oportunidades, encontros mais alinhados, relações mais maduras. E aí, né, a gente só precisa alinhar, né? Porque como se fosse assim, energeticamente falando, já tá... a gente já tá sendo empurrado para uma coisa melhor. Mas a nossa cabeça ainda tá presa lá, entendeu? Porque, mas calma aí, tem alguma coisa errada, né? Não tô acostumado com isso. Então, assim, vai ter uma certa resistência, mas é o momento de atravessar. Porque, como eu disse, as condições estão mais favoráveis, né? E aí, uma outra coisa também é esse momento que a gente tá vivendo, né? Esse momento coletivo aí, né? Que é um momento de muita transformação, muito movimento, né? No plano astral lá, né? Nos astros. Então, os eclipses, né, e tudo que a gente passou aí nesses dias. Inclusive fiz um vídeo sobre, né, quero fazer mais um. Fiz um vídeo falando um pouco sobre os eclipses e tal, mas eu falei até que eu ia fazer outro, acabei não fazendo. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá no outro vídeo. Mas assim, esses portais, gente, eles mexem muito, né, mexem com estruturas internas, desafiam crenças antigas e nos convidam a sair do piloto automático. E ao mesmo tempo, né, trazem colheitas, né? Tudo que foi plantado nos últimos anos, né, seja em dedicação, aprendizado, cura, começa a ser colhido agora, começa a retornar agora, né? Então, assim, se ela se dedicou a muitas pessoas, né, como ela falou, e você que está escutando também, muito provavelmente pode ser a vida agora querendo trazer o retorno, né? Então, assim, colocando uma pessoa mais interessante no caminho dela e que ela de fato se interesse, né? Porque não adianta ter uma pessoa interessante se a gente não tá interessado nessa pessoa, né? Tem que ter o match. Para finalizar aqui, né, eu quero falar por que eu acredito que essa relação seja de almas gêmeas, né? Embora não goste de ficar rotulando e acho que muitas vezes nem precisa, sabe? Mas, assim, o legal da gente ter conhecimento, né, desses tipos de conexões, seja alma gêmea, chama gêmea, relacionamento kármico, é que a gente aprende a lidar, né? A gente sabe, entende, né, qual que é aquele tipo de dinâmica e a gente lida melhor, né, com a situação. Então, assim,
pelas características, né? Que é isso, além do momento que a gente estar favorável para a gente se conectar com coisas mais alinhadas com o nosso propósito, com a nossa alma, né? E começar a acolher relações mais saudáveis, essa sensação que elas têm de familiaridade, né? De parecer que já se conhecem, tem muito, né? Uma característica de conexões espirituais, né? Tem uma afinidade muito profunda, né? Parece que já tem uma confiança na pessoa. E essa conexão, né, de almas gêmeas, ela pode acontecer de várias formas, tá? Qualquer hora eu faço um vídeo mais sobre almas gêmeas. Eu também já passei. Aí vocês vão falar, mas você tá na dinâmica de almas gêmeas e também teve uma alma gêmea? Sim. Quem está na dinâmica de almas gêmeas é muito comum que encontre uma alma gêmea também pelo caminho. Mas assim, chamas gêmeas é mais raro, né? De ter muito mais raro. Agora as almas gêmeas, assim, é bem mais comum. Inclusive a gente pode ter mais de uma, né? E aí eu conheci uma alma gêmea pouco tempo atrás, assim, e depois eu conto mais. Mas assim, eu entendi bem como que é a diferença, sabe? Da chama gêmea com a alma gêmea e para uma conexão normal. Todas as conexões, gente, trazem aprendizado, né? Até mesmo as kármicas, os relacionamentos tóxicos, o que for, tudo na nossa vida é o que eu gosto de dizer, né? Nada em vão, se não é bênção, é lição. Eu tenho até essa tatuagem aqui. Na verdade, eu só tatuei nada em vão, que eu já sei que se não é bênção, é lição. Então, eu fico muito com isso na cabeça, assim. Aquilo que não vem para abençoar, vem para ensinar. Então, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Então, até mesmo as relações bem desafiadoras, kármicas, tal, servem também para algum aprendizado, mas também não vamos romantizar, né, assim, né, essas relações difíceis e tal. É difícil e pronto. Agora, o que acontece? Com a alma gêmea, não é tudo lindo e maravilhoso. Não existe nenhuma relação no mundo que é tudo perfeito, que é conto de fadas. Não é porque é alma gêmea que as pessoas escutam, ai, alma gêmea, nossa, tudo maravilhoso, minha alma gêmea, quero encontrar minha alma gêmea. O que acontece na conexão de almas gêmeas é que é leve, realmente leve, é saudável, é gostoso, tem muita compatibilidade, mas isso não significa que não vão ter desafios. E a diferença é que não é uma pessoa que vai te maltratar. A relação, ela pode causar gatilhos profundos em você, que já estão em você. Só que vai ser uma oportunidade de você olhar para aquilo junto com uma pessoa que te compreende. Então, assim, as almas gêmeas, elas aparecem muito para nos auxiliar na nossa jornada, né, terrena. Então, assim, são almas, por isso que, né, tem almas gêmeas que são pessoas da mesma família, né, ou amigos, né, enfim, e as românticas também, né. Mas, assim, na verdade, basicamente é uma pessoa que vem para somar, para te ajudar, né? E você ajudar ela também. Vocês se ajudam na jornada. Se vão ficar juntos para sempre, depende muito do livre-arbítrio também. A gente não tem que determinar nada, assim, né? Mas é uma conexão muito importante, muito valiosa e muito transformadora, mas tem os desafios, sim, né? Eu que tive essa conexão aí, fiquei uns 6 meses mais envolvida com essa pessoa, foi muito, 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 muito legal, muito transformador, assim, muito, muito intenso, mas me gerou muito gatilho. E não falo isso como uma coisa ruim, porque tipo, foi uma oportunidade gigante de eu trabalhar muitas questões em mim. Que eu achava que é aquilo que eu falei, né? Relacionamento é uma grande oportunidade para aprender muita coisa, pra gente ver o que tá dentro da gente ainda. Então, assim, foi uma oportunidade de eu ver, caraca, olha o jeito que eu tô reagindo, olha o que eu tô sentindo. Só que aí, diferente das outras vezes, eu não fugi. Eu falei tudo pra ele, né? Eu tô me sentindo assim, 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 eu tô me sentindo inseguro, tô sentindo isso, tal. E foi uma pessoa que super acolheu. Então, assim, foi uma forma de eu ir ressignificando muita coisa em mim, e ajudei muito também essa pessoa nos processos dele, muito, muito. Então, assim,
foi uma troca muito legal. E até que a energia, né, os nossos caminhos, seguimos caminhos diferentes. Mas assim, é isso, porque cumpriu-se o papel, né, daquela pessoa na minha vida. Então, assim, mas eu vi, assim, né, senti na pele também como que é a relação de almas gêmeas, assim, é bem interessante. É bem mais leve do que chamas gêmeas. Chamas gêmeas é muito difícil, porém chamas gêmeas é algo assim, é uma missão muito elevada, sabe? Então, por isso que tem muitas provas, muitas provas. Então, assim, imagina você tá querendo concorrer a um cargo alto, assim, tipo, sei lá, super concorrido, e aí você tem que fazer um monte de prova, um monte de coisa para estar apto a estar lá, né? Então é como se fosse isso, assim, né? É uma missão muito grande, mas a gente também passa por muita provação, muitos testes, mas vale a pena, é muito legal também. Agora, a alma gêmea é mais leve, só que não quer dizer que não tenha os desafios, não quer dizer que é tudo maravilhoso. Então, assim, para você que trouxe esse relato e para quem está se identificando e quem sabe já que está numa situação, numa dinâmica de almas gêmeas, saiba que gatilhos vão vir e é a melhor oportunidade para você olhar para isso. Porque não vai ser uma pessoa que vai te desprezar por causa disso. Não é uma pessoa que vai pisar em você, vai cutucar nas suas feridas, não é uma pessoa que vai querer jogar coisa na sua cara, não é uma pessoa que vai pegar toda aquela sua fragilidade e usar contra você, sabe? Na alma gêmea não tem isso. Tipo, tem assim, nossa, desentendimento, tem coisas assim, mas que são fortes, tá? Não é uma coisinha também, um desentendimentozinho assim, não. Tem, assim, coisa que vai tocar mesmo, só que vai tocar de uma forma que você vai falar, você pode se abrir com a pessoa. Nossa, isso me tocou muito, isso me machucou, tal forma. E a pessoa vai te acolher. E também vai acontecer com ela, vai acontecer ao contrário também. Geralmente é assim, tá? Então, vamos ver o que mais que eu anotei aqui só pra finalizar. Então, com uma alma gêmea, os desafios vêm de forma mais consciente e construtiva, tá? E aí, ó, eu coloquei aqui, ó, você pode sentir medos, inseguranças, gatilhos, como já está acontecendo. Mas a grande diferença é que a pessoa tende a acolher melhor e a troca é mais leve. Então, assim, não fuja, pensa assim, tô sentindo isso, agora é o momento certo pra atravessar. É como se a vida dissesse, você já sofreu demais em relações que só traziam dor. Agora vamos aprender através do amor, do acolhimento e da parceria. Olha que maravilha, né? Isso não quer dizer que não haverá atritos. Claro que haverá. Mas ao invés de ser aquela sensação de murro em ponta de faca, como acontece em relações kármicas, você percebe que existe um terreno fértil para crescer junto, sem precisar se violentar internamente. Então, o que é importante ter em mente? Pra gente finalizar esse... Eu ia até tirar alguma cartinha do tarot, mas ficou muito grande, né? E já tá bem tarde aqui, a hora que eu tô gravando. Mas depois eu posso fazer a gente conversa, viu? E a gente pode fazer uma parte 2, né? Enfim, aí a gente vê. Mas aqui vai as dicas. O que é importante ter em mente? Não fugir por medo de sofrer. Já falei que eu já fiz isso, mas hoje em dia eu vou, sabe? Se é por conta disso, eu vou. Não criar expectativas de contos de fadas, então tô vendo nem um extremo nem outro. Né? Nem assim, não, eu não vou me envolver porque tá bom demais pra ser verdade, eu não sei o que, eu vou fugir, eu vou me esconder, eu vou ficar retraído. Mas também não é o contrário, tipo, eu vou criar expectativa, vou me jogar, vou me entregar, vou viver intensamente, pé no chão. Se permita viver entendendo que toda relação é uma escola e que com a alma gêmea você pode aprender com muito mais leveza e consciência. No fundo, é sobre se abrir ao risco do amor com coragem e maturidade. Porque se não for perfeito e nunca será, tudo bem.
O mais importante é estar pronta para viver o que a vida está te trazendo agora. Bom, é isso. Um beijo para você que mandou esse relato. Um beijo para todos vocês também que ficaram aqui no vídeo até agora. E é isso, gente. Se vocês gostaram, curte o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Beijo!